A aproximação entre Jeffrey Epstein e o Marquês de Sade, assim como entre os 120 Dias de Sodoma e o caso Epstein, não deve ser entendida como uma equivalência moral ou histórica direta, mas como uma análise de afinidades estruturais relacionadas ao exercício do poder, à violência sexual sistemática e à percepção de impunidade. Em ambos os casos, o que se revela é a persistência de formas de dominação que transformam o corpo do outro em objeto e o espaço privado em território de exceção. Marquês de Sade foi, simultaneamente, um escritor e um personagem histórico profundamente ligado às elites de seu tempo. Sua condição social, aristocrata, letrado, protegido por redes de influência, permitiu-lhe transitar, durante longos períodos, à margem da punição efetiva, apesar de repetidas acusações de violência e abuso. Jeffrey Epstein, de modo análogo, construiu sua posição a partir de capital financeiro e relações privilegiadas com figuras centrais do poder político, econômico e intelectual. Em ambos, observa-se a convicção de que a posição social oferece uma espécie de imunidade moral e jurídica. Essa percepção de intocabilidade é central tanto na biografia de Sade quanto na trajetória de Epstein. Ambos operam a partir da crença de que o poder não apenas protege, mas legitima o desejo. A transgressão, longe de ser vivida como culpa, é incorporada como privilégio. Nesse sentido, não se trata apenas de crimes individuais, mas de uma relação específica com a lei. Ela é vista como algo aplicável aos outros, não a si mesmos. Essa lógica encontra sua formulação mais radical em Os 120 Dias de Sodoma. No romance, os libertinos não são marginais sociais, mas representantes máximos da ordem institucional, magistratura, aristocracia e clero. Eles se isolam em um castelo que funciona como um espaço fora da lei, onde a violência sexual é exercida de modo sistemático, planejado e administrado. O castelo sadiano não é apenas um cenário, mas uma metáfora do poder absoluto quando se fecha sobre si mesmo. O caso Epstein apresenta uma estrutura surpreendentemente semelhante. Suas ilhas privadas, mansões e aviões particulares funcionaram como espaços de isolamento simbólico e material, nos quais normas jurídicas e morais eram suspensas. Assim como no castelo de Sade, esses ambientes eram protegidos por dinheiro, silêncio e cumplicidade. A violência não era episódica, mas reiterada, organizada e sustentada por uma rede que garantia sua continuidade. Outra semelhança central reside no tratamento das vítimas. Em Os 120 Dias de Sodoma, os sujeitos violentados são despersonalizados, reduzidos a categorias, funções e números. Não possuem voz nem história própria. No caso Epstein, embora as vítimas existam no mundo real e tenham se manifestado, seus relatos foram sistematicamente desacreditados ou ignorados durante anos. Em ambos os casos, a estrutura do poder atua para apagar o sofrimento, tornando-o invisível ou irrelevante. Há ainda uma convergência importante no papel do silêncio institucional. Em Sade, o silêncio é garantido pela própria estrutura hierárquica do poder. Quem poderia denunciar os libertinos se eles encarnam a lei? No caso Epstein, o silêncio foi produzido pela interdependência entre elites, pelo medo de escândalos e pela proteção mútua entre figuras influentes. A omissão institucional não aparece como falha ocasional, mas como parte integrante do sistema. A diferença decisiva, evidentemente, está no estatuto do discurso. Sade escreve ficção extrema, utilizando o excesso como método crítico para expor a violência inerente ao poder absoluto. Epstein não escreve nem alegoriza, ele age no mundo real. No entanto, essa diferença não anula a comparação, ao contrário, torna-a mais perturbadora. O que em Sade parece monstruoso e hiperbólico reaparece, no caso Epstein, como prática histórica concreta. Assim, as semelhanças entre Jeffrey Epstein e o Marquês de Sade, bem como entre Os 120 Dias de Sodoma e o caso Epstein, revelam menos sobre indivíduos isolados e mais sobre estruturas recorrentes de poder. Elas demonstram como a concentração extrema de riqueza, prestígio e influência pode criar zonas de exceção onde a violência se normaliza e a impunidade se perpetua. A literatura sadiana, longe de ser apenas um exercício de provocação, mostra-se, nesse contexto, uma lente crítica inquietantemente atual para compreender a persistência histórica da dominação e do abuso.